Você por acaso já usou mal o seu dinheiro, cometendo erros que, ao parar para analisar melhor a sua tomada de decisão, você percebeu e se arrependeu do que fez? Pois bem, eu sim, eu já cometi vários erros com o mau uso do meu dinheiro. Então, estamos no mesmo barco. Será? Fica comigo até o final deste vídeo para simplesmente aprender com os meus erros e não precisar repeti-los aí na sua rotina. Olá, galera! Quer minimizar erros com o uso do seu dinheiro? Para quem não me conhece, eu me chamo Edna Câmara, sou criadora do canal Te Orientes, onde eu trago informações para fomentar o autodesenvolvimento, a educação financeira e a prosperidade. Então, se você não faz parte ainda dessa comunidade, eu lhe convido, a partir de agora, se inscrever no canal e seguir-nos nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, para fazer parte dessa comunidade que gosta do assunto das finanças e não quer cometer nenhum erro com o uso do seu dinheiro. E assim começar logo a sua trilha de aprendizado. Mas quem aqui nunca cometeu erros com o uso do dinheiro? Que atire a primeira pedra. É isso mesmo, gente. Todos nós estamos passivas de cometer esses erros com o uso do nosso dinheiro, não é mesmo? Portanto, fiquem tranquilas, porque nem sempre eu me dei bem com as minhas decisões tomadas na área financeira. Então se liga aqui, porque se você reconhece que está cometendo algum desses erros com o uso do seu dinheiro, ainda é hora de corrigir os seus hábitos e mudar essa rota, porque a vida é sobre aprendizado. E no final eu vou te dizer qual foi o pior deles e o que me custou mais caro. Mas também foi ele que me trouxe o maior potencial de aprendizado. O primeiro erro, lá no início da minha trajetória profissional, ao receber os meus primeiros salários, foi gastar todo o meu salário mensal sem investir nada. Esse aqui é o primeiro erro grotesco que um jovem pode cometer. E com isso, eu perdi anos na corrida dos ratos. Ganhava, gastava, ganhava, gastava, ganhava mais, gastava mais. E aí, simplesmente a vida vai passando e você vai ficando ali parado, ganhando mais, mas gastando mais, arranjando novos boletos para inserir no seu orçamento. Esse foi o primeiro erro da minha vida profissional, da minha vida financeira. Eu era jovem, sem educação financeira, sem conhecimento sobre os juros compostos. Isso, percebe? É uma desculpa verdadeira que todos nós arranjamos para dar para o nosso cérebro, para não nos comprometermos em corrigir essa rota e ficar nessa corrida dos ratos. Então, gastar todo o seu salário comprando mais, comprando supérfluo e não inserindo um boleto para você investir é um erro grotesco. Esse foi um erro que eu já cometi e recomendo que você retire ele da sua vida. E é por isso, gente, que eu insisto tanto com vocês. Aprendam cedo a investir. Aprendam, conheçam sobre os efeitos mágicos dos juros compostos, que vocês não irão se arrepender. Eu realmente espero que vocês entendam isso logo, quanto antes, e que apliquem no dia a dia de vocês. Inclusive, esse erro de gastar todo o meu salário sem investir já me leva para o segundo erro dessa situação, que é exatamente eu não ter montado a minha reserva de emergência lá nessa fase inicial da minha carreira, ainda na minha juventude. E aí, eu não conhecia bem o conceito de reserva de emergência. Eu até juntava dinheiro, mas não tinha esse foco, essa intenção da reserva de emergência. E aí, simplesmente porque eu não tinha a intenção, o conhecimento, eu acabava juntando, mas gastava o dinheiro. Não investia para o meu futuro. Eu não tinha nenhuma visão de longo prazo. E aí eu acabava gastando. Eu só pensei sobre a reserva de emergência quando eu planejei saí do meu emprego, uma empresa em que eu já trabalhava há 10 anos. Essa fase, com mais maturidade, já tinha um filho. Aí eu percebi que eu precisava de um mínimo de segurança para fazer efetivamente essa transição de um momento onde eu tinha uma carreira, um emprego estável, para um outro momento da minha carreira. Agora vocês imaginem se eu tivesse sido demitida sem planejar, porque eu fui desligada por uma questão minha, porque eu planejei, porque eu busquei. Eu pedi demissão, então eu me planejei. Agora imagina se eu passo por uma demissão sem me planejar e sem uma reserva de emergência.
ia ser muito mais complicado. Será que alguém aqui já passou por isso? Ser demitido sem ter um mínimo de reserva para encarar esse desafio de ficar desempregado? E você sabe aonde a maioria das pessoas que passam por essa situação recorrem? Ao limite do cheque especial e ao nosso velho amigo cartão de crédito. Esse é simplesmente o terceiro erro dessa lista. E ele é muito grave. Exatamente. Usar o nosso limite no cheque especial ou cartão de crédito sem ter exatamente uma reserva financeira para pagar. É exatamente por aí que começam os problemas. Os parcelamentos são criados, não temos dinheiro para pagar, recorremos ao limite do cheque especial, esse dinheiro é muito caro, que há uma incidência muito alta de juros, e aí começa todo o desenrolar de fatos que não são muito agradáveis ao nosso bolso. Portanto, fazer o uso dessas duas ferramentas, o cheque especial e o cartão de crédito, sem ter uma reserva para pagar, é um complicador muito grande na nossa vida financeira. Então, o mais assertivo aqui é montar uma reserva de emergência de no mínimo 3 meses do nosso custo de vida para ficar ali investido em um ativo da renda fixa e nos socorrer no momento do aperto. Aqui no canal eu tenho um vídeo somente ensinando você a montar a sua reserva de emergência. Se você quiser, eu vou deixar o card aqui. No final deste vídeo você assiste ele. Também posso deixar aqui na descrição, ok? Combinado? E aí, como é que tá a lista para você? Já cometeu algum desses erros? Se tiver, comenta aqui embaixo para eu te conhecer. Edna, esse eu já cometi. Quarto erro com o uso do meu dinheiro. Esse é muito comum e eu acho que você já caiu. Fala a verdade, hein? E é simplesmente investir em título de capitalização. Para começar, isso não é investimento, tá, gente? Eu já caí 2 vezes. E por que eu considero um erro prender nosso dinheiro num título desses? Que será sua remuneração é baixíssima. Melhor dizendo, o retorno desses ativos é baixíssimo. E você sabia que ao final do processo contratado, no meu caso, eles só me devolveram 75% mais ou menos do recurso que eu tinha entregue ao banco. O resto ficou para o banco. Então, ao final do processo, a restituição foi de mais ou menos isso, 75%. E por falta de conhecimento, eu simplesmente não atentava, não fazia conta para essa restituição incompleta que está lá no contrato, tá? Mas é assim mesmo. Esse é o modelo deste investimento. A proposta é sempre a mesma. Você vai concorrer a vários prêmios. E com essa ilusão, a gente simplesmente cai nessa conversa mole de poupança forçada. Mas forçado mesmo ficava o meu orçamento quando o banco lançava a mão todo mês daquele valor negociado, lá já direto em débito em conta. Então, gente, título de capitalização caiam fora. É maior furada com o uso do nosso dinheiro. Porque já pensaram, se naquela época eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, assim como vocês têm acesso aqui no canal, e eu tivesse investido na bolsa, ou mesmo no ativo da renda fixa, como o Tesouro Nacional, hoje eu tinha muito mais dinheiro. Perceberam como é importante o conhecimento e quanto a gente pode prejudicar o nosso futuro se a gente não estiver atento a algumas coisas? Então a lógica aqui é aprender a investir em ativos de verdade e não aqueles que só são bons para os bancos e as instituições financeiras. Quinto erro com o uso do meu dinheiro: comprar um carro financiado e pagar quase 2. Aqui você pode até pensar, mas se eu não financiar, eu nunca vou comprar minha casa, meu carro. Não dá certo, eu preciso financiar. Eu era assim também, mas na hora que eu aprendi, gente, a fazer contas, você paga muitos juros. E aí você vai perceber que não vale a pena. Estou falando do carro. Claro que o apartamento é diferente. Que mesmo que você use formato de amortizar esse parcelamento, esse financiamento do carro, não é legal, porque é diferente. Para carros, não funciona como para os apartamentos e as casas. Vai por mim. O melhor desse cenário é juntarmos o dinheiro e comprarmos à vista, ou pelo menos parcelar o mínimo possível. Depois que eu aprendi isso, eu passo muito mais tempo com um carro, juntando dinheiro aos poucos para simplesmente comprar o próximo à vista. É assim que eu faço. Sexto erro com o uso do meu dinheiro: abrir um negócio sem ter conhecimento sobre aquele mercado e também sem ter nenhum capital de giro. Esse foi um dos piores erros na minha juventude com o uso do meu dinheiro. Eu simplesmente abri um restaurante sem conhecer nada daquele mercado, simplesmente dependendo do conhecimento de chefe de cozinha que eu tinha, porque eu não entendia nada de comida. Me associei ao meu noivo à época e fomos para cima, acreditando, claro, que tudo ia dar certo. Ali eu enterrei todas as minhas reservas
Pedi dinheiro emprestado à minha família, me endividando muito mais do que conseguindo me capitalizar com esse negócio. E o pior, por falta de experiência, abrimos um shopping, onde é tudo mais caro. O aluguel, o condomínio, a campanha, tudo é mais caro. Foi duro. Aprendi as duras penas. Quebrei pela primeira vez. E eu era muito jovem, ainda estava na faculdade, tive que dar a volta por cima e fazer renda extra para dar conta de pagar a minha faculdade particular. Então foi um baita aprendizado, onde eu tive que refazer todo o caminho. Mas a vida é um eterno recomeçar, não é mesmo? Então, esse foi um dos erros que me trouxe mais prejuízo financeiro, mas que também me trouxe muito aprendizado. E vamos para o 7º erro com o uso do nosso dinheiro. E esse você não deve cometer em hipótese alguma, e é emprestar o seu nome a pessoas que vêm nos pedir emprestado. E por conta desse gesto, ficar endividados sem ter comprado nada, endividados com a dívida dos outros. Gente, esse é um assunto muito sério e é até meio saia justa, né? Pelo qual todos nós estamos passíveis de passar, simplesmente por confiar demais nas pessoas e emprestar o nosso nome, o cartão ou o nosso cheque. E aqui eu lhe pergunto, por que será que essa pessoa, ela pede o nosso nome emprestado? Porque simplesmente não usou o dela. Provavelmente, ela já está com o nome dela sujo. E aí está simplesmente pedindo o nosso nome para ela usar de novo e não parar de comprar, não é mesmo? Porque ela teria responsabilidade com o uso do nosso nome se ela já foi capaz de sujar o próprio nome. Então, simplesmente ela pode não estar comprometida em não sujar o nosso nome, concorda? Vai por mim. Porque se ela tivesse compromisso, essas pessoas que nos pedem esses favores, ela era comprometida em limpar o nome dela e não simplesmente fazer mais dívidas usando o nome dos outros. Agora me responda, qual desses erros você já cometeu com o uso do seu dinheiro? Escreve aqui, por favor. Ou então que você estava simplesmente na iminência de cometer um desses e o vídeo te ajudou a repensar essa decisão. Comenta aqui também. Então, fico feliz em ajudar você a melhorar sua rota e aprender sempre, mesmo que pouco a pouco, nessa escadinha do aprendizado. Mesmo que pouco a pouco, tomar as melhores decisões com o uso do nosso dinheiro ainda é o melhor, ainda é o mais racional, ainda é a decisão mais assertiva. Agora a única coisa que te peço é deixar um like se o vídeo agregou valor e se inscrever no canal. É de graça e assim você vai receber dicas de finanças toda semana. Porque todo final de semana eu estou aqui deixando um vídeo novo para vocês. Então, enriquecer faz parte da vida. Sonhe, viva, gaste melhor o seu dinheiro, invista, inclusive tempo no seu aprendizado. Então, mude de atitude, cuide melhor das suas decisões com o uso do seu dinheiro. E seja feliz. Um abraço e até o próximo vídeo.